Vamos falar um bocadinho de sagas de terror que são menos conhecidas. Nós falamos muito das mesmas, não é? Sexta-feira 13, Nightmare on Elm Street, Halloween. Acontece que existem, sei lá, dezenas de sagas que têm imensos filmes, algumas delas que eu gosto mais do que outras, e eu hoje queria falar-vos um bocadinho delas, por alto, só para vocês saberem que elas existem, até podemos um dia voltar a elas com mais calma. Uma das primeiras que eu quero falar, ou a primeira, é uma das minhas preferidas, que é o Phantasm, que são 5 filmes, foi entre 79 e 2016, que mistura uma espécie de um terror com ficção científica, em que no primeiro filme os mortos desaparecem e aparece um personagem, que é o tal vilão, que é o Tall Man, ou o Homem Alto, que tem umas esferas voadoras que matam as pessoas, fazem-lhes buraco na cabeça e transportam as pessoas para uma dimensão alternativa. O filme tem o 1 e o 2, que são muito parecidos, tem aquela estética dos anos 80 do terror, e depois os últimos 3 já são coisas mais New Age, em que eles mudam a realidade, vão para outra dimensão. Digamos que, se vocês tiverem que ver isto, vejam o 1 e o 2, que valem muito bem a pena, e tem também uma música que, de certeza, que vocês conhecem, mesmo que não tenham ouvido falar deste filme. A música é muito reconhecível, é até usada num disco de death metal dos Entombed, que é uma das minhas bandas preferidas do género. Depois temos também a série Ginger Snaps. São 3 filmes, que nós já falámos aqui de 1 ou 2 na altura do ciclo de lobisomens, que é uma trilogia canadiana que fala sobre 2 irmãs adolescentes, da qual uma delas se transforma num lobisomem. A outra irmã tem que aguentar a parada, tem que fazer de conta que não está a acontecer nada, tem que proteger a irmã, compara a adolescência ao facto de ser lobisomem. É este o subtexto. Digamos que ela ser lobisomem, ela transformar-se em lobisomem, é quando ela começam os primeiros instintos sexuais dela, quando ela começa a ter o período. Portanto, existe aqui este paralelo que por vezes acaba por nos passar ao lado, que neste filme até é bastante denunciado. Temos o Hatchet, que são 4 filmes, eu só vi 2, que é um slasher, que é o Victor Crowley, que é um assassino deformado que aterroriza os pântanos do Louisiana. Normalmente são sempre pessoas que se perdem naqueles pântanos e aparece então o tal Victor Crowley e vai-os matando todos um a um. O 1 e o 2 que eu vi são seguidos, como o Halloween 1 e Halloween 2, originais, e o filme tem efeitos práticos muito bons. Ele já é de 2006, como eu disse, tem efeitos práticos muito bons e as mortes são extremamente exageradas, como quem diz: estou perfeitamente consciente que é isto, que isto é um filme, vamos aqui abusar um bocado. Outra duologia, que é o Waxwork, que são 2 filmes de 88 e 92, que eu também já falei, penso que nas Nalgas do Mandarim, fala-nos do Museu de Cera, onde um casal vai visitar e eles percebem que, passado um bocado, aquelas cenas que estão no museu eram pessoas como eles que foram visitar, foram transportados para uma espécie de uma realidade paralela e depois foram imortalizados em cera para a eternidade. É cheio de personagens bizarros, é um filme muito negro, os efeitos especiais são muito bons. Uma das características que eu há um tempo atrás falei nisso, quando falei nas Nalgas, ou talvez tenha sido no podcast do Dr. Cuca Veludo, o exemplo que eu dei foi que há filmes que não devem ser vistos em modo binge. Quando nós falamos em Pesadelo em Elm Street, quando nós falamos Sexta-feira 13, quando nós falamos em Halloween, isto eram filmes de uma época em que nós fazia todo o sentido vê-los uma vez por ano ou 2 em 2 anos, à medida que iam saindo, como nós fazemos agora com algumas sagas que existem. Quando vocês veem um filme e logo a seguir vem o outro, notam-se graves problemas de continuidade, ou porque mudou o realizador, e neste caso o problema mais grave que eu encontro, porque eu vi um e depois logo a seguir vi o outro, é que a protagonista muda. É outra atriz. Primeiro é uma miúda baixita, muito pequenina, assim com um ar assim meio triste e sempre assustada. O filme acaba e retoma exatamente a mesma cena, como no Regresso ao Futuro 1 e 2, e é uma matelona loura, quase que vinda de um filme de porrada. Na altura provavelmente ninguém percebeu, não é? Passaram 4 anos. Se vocês veem um filme um a seguir ao outro, isso nota-se, e nota-se muito.
Outra saga que eu já falei aqui de um filme é o Wishmaster. Eles são 4. O filme primeiro, de facto, é bom, é porreiro, é um filme sem medo. Os outros 3 não vi todos, mas não têm nada a ver com aquele primeiro, que é conta a história de um demónio, não é? Um gênio da lâmpada que concede desejos a quem os pede, mas depois tem sempre uma perfídia em alterar os desejos para que o sonho se transforme rapidamente em pesadelo. Mais uma vez, é um filme muito criativo nas mortes, que são sempre grotescas e super violentonas, e é muito criativo na construção das cenas de terror. Outra saga que é extremamente importante, mas fala-se pouco, é o Silent Night, Deadly Night, que são 4 filmes entre 84 e 2012, sendo que um deles até é realizado por Brian Usna, não é? Esse grande senhor é um assassino vestido de Pai Natal que espalha o terror durante o Natal. Cada filme tem uma abordagem diferente, não é? Mas é sempre este centro de mesa que é um Pai Natal assassino, sempre bastante grotesco e violento, até porque este contraste, não é, entre a alegria do Natal e a morte de pessoas é uma coisa que dá sempre muito que falar. A saga Puppet Master, que são 14 filmes, que eu tenho todos, atenção, e eu vi para aí 1 ou 2 nos anos 90, não vi mais que isto, que fala em bonecos assassinos. Há um gajo, um construtor de bonecos assassinos, que faz as bonecas, e as bonecas depois então são vendidos e fartam-se de matar. Esta saga tem várias prequelas, tem crossovers e chega a uma certa altura e é associado ao regime nazi. Eu não estou aqui a falar um bocado por alto, eu tenho que os ver, tenho que ganhar coragem para os ver, não os 14, mas pelo menos 3 ou 4, mas é um universo muito bem esgalhado. Pumpkinhead são 4 filmes, entre 88 e 2006, já falei aqui do primeiro, que é uma saga acerca de um demónio das florestas que é invocado a quando há alguém que queira vingança. A criatura deste filme foi feita por Stan Winston, que realizou o primeiro filme, e o primeiro filme de facto é uma coisa bonita de se ver. Pode não fazer todo o sentido do ponto de vista narrativo, porque Stan Winston não é propriamente um realizador, mas é muito interessante, o monstro é ótimo. O 2 é uns pontos abaixo, mas também continua a ser porreiro. Basicamente é um pai que matou-lhe o filho num acidente de moto e ele invoca o monstro e depois quer voltar a pôr o monstro outra vez de parte e já não consegue. Vi 2, faltam-me ver 2, também não sei se o farei. Mais recente temos uma saga espanhola, isto não pode ser todo americano, que é o REC, que entre 2007 e 2014 produziu 4 filmes. O primeiro filme foi já refeito nos Estados Unidos. O segundo filme é passado em simultâneo com o primeiro, mas noutro ângulo. E depois o 3 e o 4, há um que é passado num barco, num cruzeiro, e há outro que é, já não me lembro bem, passado a algures, mas também relacionado com este evento inicial. É uma série espanhola de found footage, não é? Basicamente é uma reportagem que vai atrás de uma miúda, de uma repórter, e depois começam a encontrar um apocalipse zombie que se está a desenrolar e bastantes temas sobrenaturais. É uma saga muito tensa e muito claustrofóbica e é por isso que a malta gosta dela. Não sei se temos tempo para falar mais de uma ou duas, mas eu vou falar aqui do Manic Cop, que são 3 filmes, eu só vi 2, que é um polícia, não é? Um ex-polícia, um polícia que é assassinado e depois ressuscita e anda na cidade a matar gente. Portanto, este aqui já é mais uma mistura de terror, policial, tem uma produção muito jeitosa e atores famosos. Também é uma boa noite de sessão dupla. Temos o The House, que são 4 filmes entre 86 e 92, que mistura comédia com terror. O 1 e o 2 são filmes muito bons, são dos meus filmes preferidos. Nós já falámos dele aqui no podcast. Não sei se vocês os conseguem encontrar ou não, porque entretanto alguns dos meus episódios foram comidos pelo Polícia dos Direitos de Autor, mas eu irei colocá-los novamente ou procurem no YouTube, onde está tudo, até em várias versões. Os filmes são todos separados, cada filme é um filme. O primeiro filme é ótimo, é uma mistura de humor com terror, com efeitos e produção muito bons. O segundo também, já com alguns devaneios, mas continuam a ser ótimas obras. Paramos aqui por hoje, havemos de continuar, que eu tenho aqui pelo menos mais 5 ou 6 sagas que vos quero falar. Nem sequer são menores, eu estou aqui a tentar guardar algumas pérolas para outro episódio. Se tiverem sugestões, mandem-me um e-mail ou
coloquem nesses comentários, subscrevam, deem pontos. Eu penso que vocês podem dar pontuação ao podcast, que é uma coisa muito boa. É só chegarem lá, meterem 5 estrelas, mandem-me um print screen e eu mando-vos, sei lá, uma beijoca nessas bochechas fofas.